Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui quem tá falando é a professora Fernanda, de Português e Redação, e também professora de Espanhol. Bom, nós estamos na reta final do nosso curso, né, de uma maneira geral. E como vocês sabem, há 2 aulas mais ou menos, nós estreamos aqui no nosso curso de espanhol, ou no nosso mini curso de espanhol, uma série chamada Formas de Memorizar. O objetivo dessa série é que nós consigamos desenvolver um repertório vocabular, né? Por isso estamos trabalhando temas bastante aleatórios, porque a ideia é que a gente desenvolva múltiplos vocabulários e que a partir dos textos que nós vemos, a gente consiga também relembrar alguns tópicos gramaticais. E hoje, né, a gente vai falar de derechos, hablando de derechos. Bom, hoje nós vamos ler um texto chamado Derechos Humanos y Derechos del Niño y del Adolescente. Eu já vinha falando para vocês como que, por exemplo, nós poderíamos criar ou fomentar algum tipo de reflexão acerca dos textos que nós estávamos lendo, e isso pensando de uma maneira mais geral em perguntas que nós poderíamos fazer para estimular o nosso pensamento geral sobre o texto. No entanto, agora a gente vai começar a fazer perguntas mais específicas, que são geralmente as perguntas que são feitas pelos vestibulares no intuito de fomentar um ponto específico da nossa reflexão. Então, o texto que nós vamos ler hoje, está aparecendo aí na telinha para vocês, se chama Derechos Humanos y Derechos del Niño y del Adolescente. El siglo XX llegó a su fin sin que hayamos resuelto los grandes problemas relativos a la cuestión de los derechos humanos. Ese siglo fue marcado por un acelerado progreso, sí, es verdad, posibilitando la riqueza y el bienestar sin precedentes en la historia de la humanidad. Sin embargo, se estima que de los 7.000 millones de habitantes del planeta, cerca de 1.000 millones viven en situación de extrema pobreza. En ese grupo se incluyen a millones de niños que nacen en condiciones injustas y desfavorables para el desarrollo de sus potencialidades. Niños y adolescentes viven todo tipo de adversidades, miseria y hambre. Son explotados mundialmente con trabajos forzados, usados sexualmente, humillados con formas violentas de abuso y perversiones. Aunque se pregone la importancia de la democracia y de los derechos humanos del ciudadano, en el momento actual se intensifican las desigualdades económicas, políticas y sociales. Crecen las distancias entre los que disponen de recursos y poder y aquellos que permanecen al margen de la sociedad. La situación del niño y del adolescente también es un reflejo de las condiciones en las que se encuentran sus familias. El Estado está lejos de ofrecer la infraestructura de servicios básicos que garanticen su desarrollo integral. Un niño en nuestro país, Brasil, depende casi exclusivamente de las posibilidades de su familia. Los programas de renta mínima auxilian a los más necesitados, pero no resuelven el problema de la falta de apoyo a la familia y a la comunidad en la educação de los hijos. E a gente fez essa primeira leitura, agora a gente vai fazer uma leitura mais pausada, e a ideia é que a gente complemente essa nossa reflexão respondendo 2 perguntas de vestibular a partir desse texto. Então, ele começa falando basicamente que no século XX, o grande saldo, digamos assim, do século XX é que os seres humanos, de fato, enriqueceram e progrediram de maneira nunca antes vista na história da humanidade.
Não, 7 milhões não, 7 bilhões de pessoas que existem no mundo. 1.000 milhões, no caso no espanhol não tem esse termo, bilhões, então a gente já viu que é 1.000 milhões, né? 7 mil milhões de habitantes do planeta. Cerca de pelo menos 1 bilhão dessas pessoas estão em situação de extrema pobreza, né? E que dentro dessas pessoas, desse grupo de pessoas que estão em extrema pobreza, muitas são crianças. Daí ele tá falando que as crianças e os adolescentes, eles passam por diversas adversidades, como miséria, que é igual, e hambre é fome, ok? São explorados mundialmente com trabalhos forçados, usados sexualmente, humilhados de forma violenta. Daí ele fala, aunque se pregone a importância da democracia, pregonar é pregar, certo? Então, ainda que se pregue a importância da democracia e dos direitos humanos, ele está falando que o que acontece na realidade algo bem diferente. Que várias crianças. Ainda há um abismo social entre as pessoas que detêm o recurso e o poder e as pessoas que estão à margem da sociedade. É isso basicamente o que ele está falando. E aí ele vai emitir uma opinião, ele, no caso elas, né, vão emitir uma opinião sobre essa problemática social, que é dizendo que a situação das crianças e dos adolescentes, na grande maioria das vezes, são resultado, refletem, né, basicamente, as condições das suas famílias. E aí vai falar no Brasil, por exemplo, que as crianças dependem exclusivamente dos seus pais. E não só dos seus pais, mas dos seus responsáveis, né? Não vou jogar essa conta só pro pai e pra mamãe. Mas, e que ela fala que os programas de renda mínima auxiliam essas famílias, mas que faltam políticas públicas de apoio a essas famílias no que se refere à educação dos filhos. E aí eu tenho duas perguntinhas. Bom, gente, a primeira pergunta, acho que as duas perguntas são da PUC-Rio, né? A primeira é para vocês assinalarem a alternativa que corresponde ao que é dito no texto. E a segunda é para vocês assinalarem o que o texto deixa claro, né, pela sua construção. Bom, semana que vem eu volto com o gabarito dessas duas questões. Espero que vocês tenham gostado. Reflexão simples, curtinha, mas que dá conta de tudo que a gente precisa e quer para esse fim de curso. Beijo grande, tchau, tchau.